Você fala, ninguém te escuta. O outro fala e você também não escuta. Será que a sociedade do hoje sabe ouvir? O Rede de Olhares é um programa da Universidade de Caxias do Sul, TV emissora parceira do Canal Futura. Falamos aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Aprendemos desde pequenos que temos que falar, que se posicionar, mas nunca aprendemos a ouvir nem a si mesmos e muito menos ao outro. Mas isso é por falta de tempo? Alberto Caeiro já nos dizia, não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Para o bate-papo de hoje, a gente recebe vários convidados, alunos e alunas da escola La Salle Carmo, daqui de Caxias do Sul. Recebemos também a Sabrina Ruggeri, que é psicóloga, a professora de filosofia Laina Brombatti e também o coach André Rubler. Vamos falar bastante, vamos escutar bastante e também escutar o som da banda Francisco Elombre. Os meninos e a menina que está aqui conosco, 5 músicos, 3 brasileiros, 2 mexicanos. Eles estão fazendo uma mini turnê aqui no Rio Grande do Sul e a gente aproveitou para convidar eles para o programa de hoje. E eu já vou conversar rapidamente com o Sebastião. Sebastião, eu quero que tu apresente a banda pra gente e explique como assim 2 mexicanos encontraram brasileiros. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por receber a gente aqui. Bom, a banda começando aqui na minha esquerda, Deguita na guitarra, a Ju arrasando na voz, eu sou o Sebastian, Mateu aqui nas loucuras de palco e o Goma aí no outro canto, que gosta muito de machucar o pé pulando no palco. Ah, olha só. Essa mistura se deu não tanto pelas nossas origens, mas por aquilo que a gente tem em comum, que é o desejo de tocar, de viajar, de aprender e construir. Então eu acho que essa união se deu não tanto por causa das origens, e mais da vontade de caminhar junto. Vocês, a banda, dá para dizer que ela é de Campinas, São Paulo. Vocês 2 que são irmãos são do mundo, né? São mexicanos, mas dá para dizer que são do mundo, é isso? A gente teve uma boa vivência de vida. A banda foi formada em Campinas, a gente morou inclusive muitos anos juntos, em várias casas malucas, onde rolava de tudo um tanto. Agora a gente está um pouco mais nômade, que já faz... eu estava tentando fazer as contas ontem de faz quanto tempo que a gente não para mais do que 3, 4 dias em casa, e faz muito tempo. Então eu posso dizer que ultimamente a gente está ficando mais em São Paulo, mas isso também é questão de, 3 dias por semana. O resto a gente está tocando e viajando. Tá. E Sebastião, brevemente, vamos falar rapidinho do projeto. Vocês estão indo para Cuba em junho, para o pessoal acessar o Catarse ali. O que vocês precisam? Como é que funciona o projeto? A gente foi convidado, eu fico muito feliz de poder falar isso, para tocar num festival que chama América por Su Música. São 3 artistas latino-americanos que são escolhidos por ano para, de certa maneira, representar a América Latina em Cuba. E a gente teve muita sorte de poder participar disso, de ser escolhido para isso. Então, a gente vai lá tocar esse festival, tentar representar o que a gente consegue representar e fazer uma turnê por Cuba. Só que como Cuba é super polêmica e tem toda uma aura que eu acho muito interessante explorar, ainda mais depois que ano passado nos mandaram tanto ir para Cuba, que a gente decidiu montar uma equipe muito, muito interessante de cinema, um roteirista muito incrível, 2 parceiros de vídeo, para fazer essa turnê menos só uma turnê e mais um filme. Ah, que legal. Então a gente começou um projeto de financiamento coletivo, que é para conseguir fazer um filme sobre a cultura cubana contemporânea. Porque a gente recebe também vários clichês, mas será que é assim mesmo lá? Uhum. E para isso a gente fez o projeto de financiamento que chama Francisco Elombre Vai para Cuba, onde através da pré-venda do nosso CD que a gente está gravando agora, de camisetas que nós mesmos fazemos, saias e tatuagens que a Ju faz, através da venda do nosso show, etc., a gente vai conseguir juntar grana para levar essa equipe para lá e, na volta, trazer um filme muito bem produzido. Ah, é bem legal. Parabéns por terem sido selecionados lá no festival. Daqui a pouco a gente escuta o som bom de vocês, tá? Obrigada, gente.
Sabrina, começo com você. Okay. Vivemos em uma sociedade que ninguém escuta ninguém? A gente não pode generalizar, né? Mas eu vejo que as pessoas se importam mais com as respostas que têm que dar, com o seu posicionamento, com a forma como elas precisam muitas vezes contrapor o que o outro diz, do que efetivamente escutar. Na área da psicologia, a gente fala sobre a escuta ativa, né? Então, importante quanto falar é a gente também aprender a escutar. Porque o escutar, ele envolve não só o processo fisiológico que é do nosso ouvido, né? Mas ele envolve também a cabeça, a disponibilidade de tempo, o emocional, o prestar atenção, né? Que isso hoje as pessoas acabam não tendo, né? Elas te perguntam, oi, tudo bem, Carol, como é que tu tá? E já estão preocupadas fazendo outra coisa, estão no celular. E quem é que para te escutar para ver se tu tá bem realmente, né? E, na verdade, às vezes até repetitivo, né? Tu não quer, tu pergunta tudo bem, mas na verdade tu não quer saber se a pessoa tá bem ou não tá bem, né? Ou quantas vezes a gente conversa com alguém e repete a mesma pergunta e a pessoa diz assim, mas eu já te falei, mas eu não escutei, ou quantas vezes a gente dá a responsabilidade da comunicação somente para o emissor, somente para quem fala, e aí a gente está fazendo outras coisas, ou está digitando, e aí a gente não está prestando atenção, né? A gente está escutando, mas com a cabeça em outro canto, pensando em mil e outras coisas. André, será que o ego da gente deixa, às vezes, escutar o que o outro tem para dizer? Porque às vezes o outro vai atingir justamente no teu ego. Sim. E o teu ego não vai gostar muito do que ele vai escutar, né? Muitas vezes não, justamente isso que a colega está falando, da questão da performance, né? As pessoas têm uma preocupação em performatizar muito a atuação dela junto do outro, pensando, o que a outra pessoa vai pensar, que leitura ela vai fazer de mim, e a gente muitas vezes esquece de ler o outro, né? Esse sentido do ouvir que é tão amplo, não fica só nos ouvidos, né? Nessa sensação de estar presente ao momento onde tu está executando algo junto com outra pessoa. E o ego é o nosso filtro, né? As lentes que a gente coloca para poder fazer a leitura do mundo e poder interpretar aquilo que está vindo do outro. E normalmente ele está na defensiva, porque a gente foi estruturando nos últimos 20, 30, 40 anos da nossa sociedade um posicionamento de combate, né? Você precisa ser agressivo, você precisa ser assertivo, e todos esses sentimentos da luta diária, da rotina do dia a dia, fazem com que a gente acabe ficando nesse estado de atenção constante, sem estar atento, sem estar presente. A gente quer participar de tudo ao mesmo tempo, quer estar envolvido nas redes sociais, quer ser quase onipresente, mas esquece da presença mais importante, que muitas vezes é aquela pessoa que está na tua frente, alguém que te dirigiu a palavra, e isso realmente acaba se tornando um problema porque a gente não escuta, né? Ótimo, obrigada por enquanto. Falando em redes sociais, eu quero saber dessa gurizada aqui. Deixa eu ver, das meninas, pode ser contigo? O teu nome, por favor, a tua idade. Jennifer, 15 anos. Jennifer, nas redes sociais, as pessoas se escutam de fato? Eu acho que não, tem muita conversa e pouco diálogo de fato, sabe? É aquela coisa, as pessoas falam sobre coisas muito desimportantes. Ninguém fala sobre algo que realmente importe e ninguém se importa realmente com as outras pessoas que estão falando. E na escola, porque às vezes é isso que o André estava falando. Às vezes tu fica tão compenetrado nas redes sociais que o outro que está do teu lado está falando contigo, tu nem tu é só depois, né? Tu acha que na escola também tem isso? Que às vezes o pessoal dá prioridade para as redes sociais ao invés do outro que está do lado? Eu acho que a gente dá prioridade às pessoas que estão atrás do celular do que às pessoas que estão do nosso lado, sabe? A gente acaba priorizando as pessoas que estão longe, como se as outras não valessem tanto a pena. Tá certo, ótimo, obrigada por enquanto. Quero saber do Arthur. Arthur, sei que teu pai e tua mãe estão aqui, eles estão aqui. E aí, em casa, os pais escutam você? Você escuta teus pais? Sim, tem muito envolvimento da política lá em casa. A gente troca muitas ideias, eu e meu pai principalmente, e ele me ensina a escutar o diálogo, principalmente quando eles estão aplicando um meio de pensar diferente. Então, meu pai sempre tenta me ensinar a prestar atenção nos principais critérios quando a gente está trocando a ideia.
O pai, vamos escutar o pai. E aí, o diálogo acontece dentro de casa? Existe de fato esse escutar o outro, escutar o filho? Sempre é discutido tudo que é assunto, não só política, né? Comportamento, educação, respeito. Política faz parte, né? A gente vive num mundo político ainda agora, no momento que o Brasil também está passando. A gente tenta passar numa experiência baseado em vida, baseado numa experiência coletiva e a gente tenta passar para o Arthur também que ele desenvolva um senso crítico, não baseado só no que a gente fala. O Arthur, ele estuda muito, ele lê muito, ele lê jornal, ele lê livros, né? Tem uma influência do irmão muito, que ele também é muito politizado. Então, acho que ele está criando uma consciência legal e ele, por sinal, ele ouve muito o que os outros falam e o que a gente fala. Acredito que o diálogo, as pessoas estão falando muito, como a menina falou, mas poucos ouvindo. E a gente tenta mostrar isso para o Arthur, que a escuta é importante. Ai, ótimo, muito obrigada. O papo tá bom, mas a gente tem que fazer um breve intervalo. Então a gente agora vai escutar um pouco o som ótimo da banda Francisco Elombre e daqui a pouco a gente conversa e fala inclusive de uma entidade que sabe muito bem executar a arte de ouvir. É daqui a pouco. Cansada de apanhar, não sou pedra, mas posso endurecer. vai José se arrasta pela cidade, Não sou lenha, mas eu incendeio. vai Maria encontrar com São José, Se afogar no refúgio da caixa, Santo Oco uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. A ressaca vagina sua raiva. Não sou pedra, mas posso endurecer. E aí engole pra baixo do tapete. Não sou lenha, mas eu incendeio. Vai Maria encontrar com São José, paz e glória na terra da fala. Se Oco uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Vai Maria cansada de rezar, não sou pedra, mas posso endurecer. Chamo Zé com olhar de gasolina, não sou lenha, mas eu incendeio. Vai Maria encontrar com São José, que a recebe contato de polícia. Santo oculto, a hora é de quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Me voy a descubrir lo que me falta aquí. Prometo que yo volveré, pero cuando no sé. Me voy a descubrir lo que me falta aquí. Prometo que yo volveré, pero cuando no sé. Muito bom! Ao som da banda Francisco Elombre, a gente volta com mais Rede de Olhares, programa da TV da Universidade de Caxias do Sul, emissora parceira do Canal Futura. Hoje o tema é a arte de ouvir. A nossa equipe de reportagem, inclusive, foi conhecer uma entidade que sabe muito bem fazer isso, escutar as dificuldades dos outros. Olha só. CVV, boa tarde. A saudação é apenas o início de uma longa conversa. No outro lado da linha, a pessoa fala sobre o que quiser, sem medo de ser criticada ou julgada. Essa é a rotina de atendimento no CVV, o Centro de Valorização da Vida.
Criado no Brasil em 1969, o serviço se destina a suprir uma necessidade do ser humano, a de ser ouvido. Quando a pessoa conversa sobre o que sente, ela administra melhor os seus sentimentos. Claro que a pessoa que nos procura termina sendo aquela pessoa que está em maior angústia, né? Que está acontecendo coisas na sua vida e ela precisa conversar, precisa dividir. Eu penso que seja como campanhas de saúde, né? Quando tu conversa sobre aquele assunto, tu expõe ele, termina aquele preconceito, começa a se ver que é um problema de todos nós, que é uma angústia de todos nós. Apenas o posto do CVV em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, registrou desde a abertura em 2012 até março deste ano, mais de 17 mil contatos telefônicos. Quem atende a demanda deste lado da linha são voluntários treinados, como Suzana. Mas a pessoa só quer ser ouvida, né? Contar assim, eu almocei hoje, agora eu vou na casa da minha amiga, da minha vizinha, coisas assim que a princípio podem parecer banais, mas para a pessoa é muito importante, né? Então essa necessidade de ser ouvido acho que é o que mais marca o trabalho do CVV. Um trabalho que tem contribuído sobretudo para diminuir a solidão e o isolamento, alguns dos fatores que levam pessoas a desenvolver um pensamento suicida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de suicídios aumentou 60% nos últimos 45 anos em todo o mundo, o que representa a terceira maior causa de morte na faixa etária entre os 15 e 35 anos. Não são dados precisos, né? A pessoa sofre um acidente, consta como sofreu um acidente, não como ela causou aquele acidente, né? Ela se suicidou, não, consta como sofreu um acidente. Então, sim, eu acho que é importante falar, que a gente tem que quebrar isso, né? Quebrar esse tabu. Para informações do número do CVV em sua região ou o horário de atendimento, é possível encontrar essas informações no site cvv.org.br. Voltando no assunto, Laina Brambati, seja bem-vinda aí com a gente. Obrigada. Laina, a gente vive numa sociedade que, quem sabe, está tão carente que sempre tem algo para dizer, principalmente nas redes sociais. Todo mundo quer falar, aparece. Na filosofia a gente costuma abordar essa questão do ouvir junto com os outros sentidos, né? O ouvir, assim como o ver, o falar ou o próprio sentir mais tato, assim, digamos, eles fazem parte da constituição do sujeito desde que a gente é novinho, bebê, né? E são uma das primeiras formas que a gente tem de conhecer o mundo e a realidade. E quando a gente acaba por reduzir os nossos sentidos a 1 ou 2, né, principalmente o ver, né, as impressões que a visão nos gera em nós, enfim, a gente acaba reduzindo também a nossa potencialidade de descobrir o mundo. Então, talvez, né, uma possibilidade seja pensar que esse fenômeno das pessoas que falam muito e ouvem pouco esteja acompanhado daquele de sentir pouco, né? E esse sentir pouco é um prejuízo em vários sentidos, porque nós nos aproximamos de um mundo mais ilusório, mais superficial, e nos distanciamos daquelas experiências que gerariam mudanças mais profundas. Quero saber dos guris, que eu acho que tem bastante para contribuir também. Vocês percebem que sociedades individualistas, que se reforçam o indivíduo de fato, fica mais difícil tentar se colocar no lugar do outro e escutar o outro? Com certeza. Porque a sociedade individualista, por si só, valoriza o indivíduo, si mesmo, não o outro. Numa sociedade individualista, a gente não entende, não sente que o outro também é um si mesmo e que tem que existir esse diálogo para construir uma sociedade. Então, acho que sim. Uhum. E a intolerância? Por que tanta intolerância? Porque a gente nasce achando que a gente está certo e que o outro está errado. E que a outra pessoa não pode ser diferente ou distante da minha verdade, do meu ser. O que é completamente longe da realidade, porque uma sociedade só existe por causa da sua diversidade, por causa dessas diferenças, né?
Obrigada, Sebastião. Na verdade, Rubem Alves, ele traz o termo escutatória, né? E que a gente sempre foi acostumado com o dom da palavra e a gente aprende a falar ao invés de aprender a escutar. E quando ela traz essa questão da constituição do sujeito, a gente percebe que a nossa capacidade de falar, a gente fala em média 125 palavras por minuto. E a gente pensa em torno de 500 palavras por minuto. Isso significa que a gente pensa 5 vezes mais do que fala. E aí, quando ela trouxe essa questão que eu achei importante, né? A gente está numa época da hiperatividade. Então, isso me permite estar conversando contigo aqui e estar pensando em várias outras coisas que tu não tem acesso, mas que eu posso pensar. Daqui a pouco, passar num lugar, passar na padaria, na farmácia, todas as outras coisas que eu quero fazer. E hoje, o ser humano ele quer estar atento a tudo que acontece no mundo. Então, eu falo contigo, mas eu não estou presente, né? E aí existe essa questão de superficialidade do sujeito. Ele está presente em tudo, mas tu só na superfície, né? E aí não existe o sentimento. Então, para contribuir com isso que a Laila trouxe, eu acho que é importante. André, na verdade, se a gente tivesse, então, a mente um pouco mais vazia, quem sabe a gente escutaria muito melhor? Seria difícil esvaziar a mente, né? Como a Sabrina disse, a gente está o tempo todo interagindo mentalmente com uma série de situações. Mas além da nossa mente, todo o espaço onde a gente está presente interage na recepção que a gente faz do que o outro nos traz, né? Então, se a gente está no trabalho, se vem algum assunto externo, a gente acha que aquele não é o momento de prestar atenção em algo que é mais divertido, mais lúdico. Se a gente está numa festa entre amigos, alguém fala alguma coisa séria, a gente já tenta descartar aquele assunto porque não é o espaço. Então, a questão do externo também faz com que a gente tenha muitas leituras diferentes, né? A forma como o outro se coloca. E achei bastante interessante, ouvindo todo mundo falar, aquelas pessoas que mais leem, mais escutam, também são as que têm o melhor dom da fala, né? Então, quando a gente quer melhorar esse processo, escutar é um dos primeiros passos. Isso que a Sabrina falou de a gente estar preocupado o tempo todo em falar primeiro, deveria justamente ser o contrário, né? Então, primeiro eu me abasteço de informação, primeiro eu carrego o meu arsenal de possibilidades, porque a minha escuta, ela também é um músculo. Assim como eu posso ir para a academia e sair de lá halterofilista ou ginasta olímpico, né? A arte de escutar para poder interagir com o outro, ela é bastante importante, porque o diálogo ele só existe a partir da escuta, né? E se a gente não tiver o processo de troca, a escuta para poder falar, a gente não dialoga. E quando a gente fala sozinho é monólogo, e monólogo a gente só vai no teatro para assistir. Ótimo. Né? Exercitar esse ouvir. Na verdade, a escuta é uma habilidade. Sendo habilidade, a gente pode desenvolver. Por isso que a gente, né, na minha área e na área de coaching também, a gente aprende a escutar muito, né? E às vezes o silêncio vale por 1000 palavras, né? E quando se permite o silêncio, às vezes gera um desconforto, né? E a ansiedade faz com que eu fale qualquer coisa. Um ótimo exemplo, assim, a gente entrar no elevador com alguém. O primeiro assunto que a gente fala, que são conversas de elevador, é ai, tá chovendo, ai, tá frio. Para quebrar aquilo ali, a gente precisa, porque acho que a fala preenche espaços, né? Onde o silêncio deveria também se manter. É com a sua fala, Sabrina, que a gente encerra o programa de hoje, lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no site uxtv.com.br, é só acessar e nos acompanhar por lá. A gente agradece a participação de todos, agradecemos a participação aqui da banda Francisco Elombre e uma boa sorte lá em Cuba para vocês. E a gente vai querer assistir o material depois, o documentário. Eu encerro com vocês, meninos. Até mais! Desde pequeño yo preguntaba si puedo ser quien quiera. No se puede. Iban diciendo, siguen diciendo, vivir de la guitarra. No se puede. Nos lo dudaron, nos contestaron, vivir sin ser esclavo no se puede. Nos derrumbaron
guitarra. Uou, 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 somos as fronteiras que cruzei. Uou, 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 a cada passo andado, sou o caminho que me é dado pra sempre cantar. Ei, ei, ei.